Olá, o meu nome é Ana Feijão e hoje vou falar-vos dos fatores que diminuem a sensibilidade da ecocardiografia transtorácica. Ora, existem vários fatores que podem diminuir a nossa capacidade de detectarmos coisas que não estão bem. A principal é a não exploração de planos fora dos planos clássicos. É muito comum, às vezes até pela rapidez com que tem que ser feito o exame, nós cingir-nos aos planos mais bonitos, mais característicos da ecocardiografia. Ora, é muito importante sairmos desses planos. O operador limita-se a fazer um parasternal, um apical, um subcostal padrão, não ajusta as janelas intercostais, angulações ou rotações e não procura planos oblíquos ou não convencionais. O ultrassom é altamente dependente do ângulo de incidência. As estruturas cardíacas são tridimensionais e móveis. Então, quando um feixe incide obliquamente, a reflexão especular vai diminuir. A energia refletida não retorna ao transdutor e o resultado é perda de sinal e artefactos de dropout. Então, é importante sair dos planos convencionais, não só para perceber se estes artefactos têm algum significado ou para detectar imagens que não estão no corte principal. Lesões regionais da contractilidade passam despercebidas, regurgitações excêntricas são subestimadas, derrames muito localizados podem não ser vistos, massas de pequenas dimensões podem não ser detectadas e alterações morfológicas, tanto no miocárdio como nas válvulas, como no endocárdio, podem não ser detectadas, sobretudo se forem de pequenas dimensões e conseguirem escapar, fugir dos planos convencionais. Então, conclusão, menos planos, menos interseções do feixe com as estruturas e menor a probabilidade de detecção. Outro fator que diminui a sensibilidade da ecocardiografia é o aumento do peso corporal ou obesidade. Acontece que maior espessura da parede torácica, maior quantidade de tecido adiposo subcutâneo vão fazer com que haja uma atenuação acústica do ultrassom, uma absorção da energia do feixe ultrassónico. A atenuação aumenta com a profundidade e com a frequência do transdutor. O impacto na sensibilidade, menor penetração do feixe, redução do sinal de retorno, a relação sinal-ruído é diminuída e as estruturas profundas ficam mal definidas. Daí muitas vezes estes pacientes com aumento do peso corporal e com obesidade terem más janelas. Então, menos energia chega ao coração, menos energia regressa e a imagem fica pobre. Outro fator, também na mesma ordem de ideia física, são as doenças respiratórias, doenças pulmonares obstrutivas crónicas, enfisema, asma grave. Com a hiperinsuflação pulmonar, existe um aumento da quantidade de ar entre o transdutor e o coração. O ar é o maior inimigo do ultrassom e faz com que haja uma reflexão quase total do feixe, muita dispersão de energia e pouca ou nenhuma transmissão. As janelas parasternais e apicais ficam comprometidas, existe uma dificuldade em ver todas as estruturas e ficamos com uma avaliação funcional imprecisa. E são também doentes caracteristicamente com má janela ecocardiográfica. Outros fatores que também diminuem a sensibilidade do ecocardiograma, uma caixa torácica rígida ou com elevada densidade óssea, acontece quando as costelas são espessas ou calcificadas ou quando existe uma escoliose ou deformidades
torácicas. A razão física: o osso tem impedância acústica muito elevada e causa reflexão quase completa do feixe. Além disso, produz sombra acústica posterior. Isto faz com que áreas cardíacas ocultas surjam por sombras ósseas. As janelas intercostais ficam com qualidade reduzida e existe uma necessidade de planos alternativos. Nestes pacientes, normalmente os subcostais são um ótimo escape para conseguirmos avaliar melhor e fazer bons diagnósticos ecocardiográficos. A idade avançada também, por vezes, faz com que haja uma diminuição da sensibilidade ecocardiográfica, porque as calcificações e as alterações torácicas ajudam. Da compliance pulmonar podem levar a má janela. Faz com que haja uma subestimação das valvulopatias, porque não se vêem tão bem. Existe uma dificuldade em visualizar estruturas posteriores e artefactos que mimetizam ou escondem a patologia. A frequência inadequada do transdutor também pode ser um motor, um combustível para aqui perder qualidade de imagem. O uso do transdutor de alta frequência em pacientes difíceis não é uma boa opção, ou a baixa frequência do transdutor, ou da própria frequência que se define, quando seria possível ter uma maior resolução. As razões físicas: a alta frequência melhora a resolução, mas não permite tanta penetração. Por isso, quando temos pacientes obesos, quando temos pacientes que tenham uma grande camada adiposa, não convém usar transdutores de alta frequência, que são bons para crianças, para pessoas magras. A baixa frequência faz com que haja uma maior penetração, mas perdemos depois a resolução espacial. Com a má escolha da frequência do transdutor, perdemos detalhes estruturais. Cuidado com pacientes valvulares, com suspeitas de vegetações, é preciso ter mais precisão de imagem nestes pacientes. Com a frequência inadequada do transdutor, existe uma incapacidade de diferenciar o endocárdio e o epicárdio, e existe um subdiagnóstico de alterações pequenas e subtis. Pacientes com ventilação mecânica ou impressão positiva também têm fraca qualidade de imagem, os pulmões estão mais insuflados, existe uma alteração da posição cardíaca e isto vai fazer com que haja um aumento do ar que existe entre a sonda e a estrutura que nós queremos avaliar, o que já expliquei que vai diminuir a sensibilidade de imagem. A mudança do eixo cardíaco em relação ao feixe de ultrassons também faz com que se perca a capacidade do ultrassom de chegar, como deve ser, ao coração, e perde assim a sensibilidade da definição cardíaca, e a variação do ângulo de incidência, tão importante para o Doppler. Isto faz com que haja janelas inconsistentes, imagens variáveis com o ciclo respiratório, ou mais variáveis do que já é normal, e existe uma avaliação funcional imprecisa. O mau contacto entre o transdutor e a pele, óbvio, o gel é necessário, e quanto maior estas dificuldades acústicas, mais gel devemos colocar, porque o ar entre o transdutor e a pele causa reflexão quase total e o gel elimina essa interface de ar. A janela acústica limitada por cirurgia prévia ou por cicatrizes, ou por exemplo no caso das grávidas não conseguirmos avaliar como deve ser o subcostal, vai interferir na imagem. Cicatrizes torácicas interferem, aumentam a impedância. Próteses mamárias
retiram quase a totalidade da janela, temos que fugir delas, e material cirúrgico. Os tecidos fibrosos e materiais artificiais alteram a impedância acústica e aumentam a dispersão e a reflexão do ultrassom, diminuindo a qualidade de imagem, com perda de janela. Muitas vezes, por exemplo, nos implantes mamários não conseguimos aceder por parasternal ou por apical. A parte boa é que quando temos um mau parasternal, normalmente o apical vai salvar-nos. Por fim, o movimento excessivo do paciente causa diminuição da nossa capacidade de conseguirmos boa janela. Como é lógico, num paciente normal nós dizemos-lhe para ele não se mexer, mas, por exemplo, no caso de pacientes agitados, confusão mental, pacientes dispneicos ou em dor, que não conseguem colocar-se em posição adequada, ou pacientes muito ansiosos, é muito complicado fazer o exame. Mas pronto, são casos muito específicos. Então, a sensibilidade da ecocardiografia transtorácica não depende apenas do equipamento, mas sobretudo da interação entre princípios físicos do ultrassom, a anatomia do paciente e a competência técnica do operador.